Olá, bom dia. Atualmente as famílias estão tendo cada vez menos filhos e por isso a população está envelhecendo rápido. No Brasil existem 22,3 milhões de pessoas com mais de 60 anos e a estimativa é que esse número dobre em apenas 2 décadas. A triste realidade é que muitos idosos sofrem com abandono e até com agressões por parte de quem deveria dar amor e carinho. O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre a violência contra a pessoa idosa, com a presença da promotora Yádia Maio, que é da Promotoria do Idoso, e contamos ainda com a presença de Tásia Maia, que é membro do Conselho Fiscal do Sinteste RN. Bom dia, promotora. Bom dia, Tásia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, promotora. Eu coloquei na cabeça, na abertura, digamos assim, do nosso programa, a questão do idoso. E não é público e notório, digamos assim, que a população, não só do Brasil, mas do mundo todo, está envelhecendo, até porque a questão da saúde pública está melhorando, os avanços na saúde, mas se torna até preocupante se não houver políticas públicas relacionadas ao assunto. Aqui no Rio Grande do Norte, a promotoria tem algum dado, algo que possa dizer qual é a população idosa que temos aqui e se esse dado assim já estimula um trabalho mais específico sobre o assunto? Bom, Alexandre, a proporção de idosos no Rio Grande do Norte e em Natal também é semelhante à média brasileira. É em torno de 10 a 11% de pessoas idosas que nós já contamos aqui também no nosso estado. Então, para você ter ideia, Natal, se nós pegarmos hoje, é uma média de 80 mil idosos para a população que nós temos. Então, veja que é um dado muito significativo, é uma média que vem crescendo a cada ano. E nós temos, então, uma demanda muito grande de pessoas nessa faixa etária que precisam ser vista como um todo. A gente precisa trabalhar, como você falou, acho que o grande mote são políticas públicas para uma população que está envelhecendo. Doutora, quais são os principais direitos do idoso? Bom, nós começamos toda uma caminhada de avanços nesta área da pessoa idosa, com certeza com a Constituição de 88. Mas nós passamos aí por uma política nacional da pessoa idosa em 1994 e nós consolidamos essa perspectiva de direitos a partir da vigência do Estatuto do Idoso, né, no ano de 2004. Então, nós já temos aí mais de 12 anos, né, que nós já temos esse estatuto em vigor, e a partir dali ele teve essa possibilidade de consolidar alguns direitos que já vinham sendo garantidos, como a gratuidade nos transportes, e acrescentou outros. Então, o que é que nós temos? Nós temos um dado cronológico. O estatuto partiu do princípio, a lei brasileira, de que idoso é aquela pessoa que tem 60 anos ou mais. Poderia ter sido mais, poderia ter sido menos. E até né? uma briga com relação até à questão da gratuidade, se é 65, se é 60. Exatamente. E foi se colocando, tá, digamos, um limbo nesse sistema. O que nós temos, Alexandre, hoje, assim, praticamente com 65 anos você tem direito a um BPC, que é o chamado benefício da prestação continuada, como se fosse uma aposentadoria para a pessoa idosa que não tem renda, que é a partir dos 65, e ainda em vários lugares, nas capitais, principalmente Natal, que você está vendo esse embate da questão até do processo licitatório, nós temos ainda a questão de que o idoso só tem a gratuidade nos transportes coletivos urbanos, aqui em Natal, a partir dos 65 anos. O resto, os demais direitos, é a partir dos 60. Então, por exemplo, 50% na gratuidade dos ingressos culturais, né, de esportivos, que você tem 60. direito a partir dos 60. O direito garantido a um acompanhante, né, nos hospitais, de ter uma pessoa que cuide, que observe, que possa estar presente junto ao idoso. Nós temos a questão de um sistema de saúde integral, de cuidados em relação a essa pessoa idosa também a partir dos 60, o direito a ter 3% nas habitações que tenham dinheiro público ou que haja um subsídio do governo, na construção Minha Casa, Minha Vida. Né? Então, assim, quase todos os direitos que ali estão assegurados, vamos dizer assim, a partir dos 60 anos. E só esses dois a partir dos 65.
que vai acabar, né? O do transporte público, com a nova licitação na Câmara Municipal, estão projetando para daqui a 5 anos, vai reduzindo, 64, 63, Exatamente. até pela questão do impacto econômico no sistema, quer dizer, envolve dinheiro, envolve uma problemática muito grande. Agora, doutor Iade, esses benefícios que a senhora está colocando, que o Estatuto do Idoso trouxe à nossa sociedade, que foi um avanço enorme, né, que eu achei até tardio, 2004, isso devia ser há muito tempo, né? Até eu acho que já deveria existir por si só na vida, né? A letra da lei está sendo posta em prática nisso tudo, ou ainda falta muito para se colocar, principalmente do setor público? Muito, Alexandre. A gente ainda está assim, engatinhando, vamos dizer, né? É engraçado, eu acho que o poder público não se alertou ainda para uma questão básica que se chama estatísticas. Nós éramos um país de jovens, né? Até pouco tempo, e hoje nós já estamos nos tornando um país envelhecido. Então, veja que a pirâmide já está mudando, né? A base da pirâmide eram mais jovens, mais crianças, menos idosos, e agora ela começa a largar embaixo, né? Ou, aliás, ela afina embaixo e alarga em cima. Está ao contrário. Exatamente, nós estamos mudando essa pirâmide. Então, no momento em que isso acontece, o que os legisladores, os executores de uma política, todos nós precisamos fazer? Começarmos a pensar assim, olha, talvez a demanda do número de creches já não seja tão grande, construir creches, do que construir, de repente, equipamentos sociais e sociossanitários para pessoas idosas. Abrigos, né? Então, Casas assim, de repouso. Exatamente. Então, a gente precisa começar a mudar, que talvez, trabalhando estatisticamente, eu tenha que diminuir determinadas políticas e, vamos incrementar outras. E isso não está acontecendo ainda. Então, com o crescimento no Brasil, né, no nosso país, dessa mudança, né, nesse aumento da pirâmide, né, então tem políticas públicas efetivas para os idosos? Tásia, por incrível que pareça, sabe qual é a política mais sedimentada para a pessoa idosa no país? Não. Transferência de renda. Isto é, leia-se, benefício da prestação continuada. Isso é uma garantia de que o idoso que não tem a sua aposentadoria, ele vai contar pelo menos com o mínimo de um salário mínimo para sobreviver. Sendo que hoje, se a gente notar, o que está acontecendo? Os filhos estão saindo mais tarde de casa, o desemprego estão voltando. Exatamente. E quem é que sustenta essa família, muitas vezes? É esse idoso, é esse dinheiro do idoso, é a renda do idoso. Então, ele não está sendo utilizado, esse dinheiro, na verdade, esse valor, para as suas necessidades, para a questão de medicamentos, né, que deveria serem todos custeados pelo poder público, está lá previsto no Estatuto do Idoso. Não são só os medicamentos chamado de alto custo, né? Todos eles podem e devem ser fornecidos pelo poder público, mas isso não está acontecendo. Então, a gente vê que não existe. O que o Brasil ainda não apostou? O Brasil não apostou numa política de serviços. Então, nós temos assim, centros de convivência para idosos independentes. Mas qual é o X da questão hoje? Qual é o nosso, vamos dizer assim, o nosso problema? Nós estamos tendo um país envelhecido, a expectativa de vida está aumentando, mas em compensação, será que eu tenho a mesma qualidade de vida? Eu estou garantindo isso para o meu idoso? Os idosos tá tendo isso, o Brasil está se preocupando com isso. Por que eu estou falando isso? Porque o número de pessoas com doenças de Alzheimer, com demências, com resquícios, vamos dizer assim, de doenças cardiovasculares, como um AVC, que ficam, infelizmente, acamadas, que precisam de uma outra pessoa para cuidar desta pessoa. Esta população está desassistida. Não há políticas de serviços. Doutora, eu acho que também, exatamente por toda isso que a senhora falou, a depressão também ataca muito o idoso. Com certeza. Olha, essa pergunta, Tásia, eu vou deixar, porque o nosso tempo acabou nesse primeiro bloco. Entra nesse assunto, que são as doenças que ocorrem, que afastam o idoso da sociedade. A doutora Iade responde isso no próximo bloco. Não sai daí, nós voltamos em 30 segundos.
Voltamos com o programa Diálogo Pro de hoje, que conversa sobre a violência contra a pessoa idosa, com a presença de Ádia Maio, que é a promotora do idoso em Natal, e com Tásia Maia, que é membro do Conselho Fiscal do Sinteste-RN. Acho que a Tásia deixou uma perguntinha, né? Não foi nem uma perguntinha, foi uma afirmação que realmente traz uma problemática que diz: a doença deste século seria a depressão. Isso também causa esse problema muito forte com a questão do idoso, doutor Ádia? Ah, com certeza tem um impacto muito grande, Tásia. Porque, veja, o idoso vai tendo... É natural que se tenham perdas. Nós vamos perdendo amigos, nós vamos perdendo a família, né? Às vezes, nós temos mais mulheres do que homens. É outra característica hoje da velhice, né? Que é a questão da mulher, do feminino, né? E então ela perde o seu companheiro, vai perdendo, os filhos vão saindo de casa, e aí ela vai ter a questão da solidão, e vai ter a questão de algumas doenças que acabam sendo desenvolvidas, né? Como, por exemplo, mal de Alzheimer, demências, etc. E as cardiovasculares, sem falar, né? Então, o que acontece? Aí essa pessoa começa a não ter uma vida social. E aí, de repente, ela se vê sozinha, ela não tem estímulo para sair, para conversar com outras pessoas, e realmente a depressão pode se instalar aí nessa fase da vida. E a gente tem que ter muito cuidado, olha, grande quantidade de suicídios de pessoas idosas no mundo. A solidão acho que é uma das piores coisas que existe. Doutora Ádia, e as denúncias lá na promotoria? Em 2015 já são muitas as denúncias, e como é que as pessoas chegam à promotoria para fazer essas denúncias? Pois é, gente. A promotoria de justiça, nós somos 3 promotores de justiça aqui em Natal. Natal está, graças a Deus, bem servido de promotorias em relação ao Brasil. E nós temos, assim, uma demanda grande. E nós não somos o único canal. Acho que é importante ressaltar que que as denúncias podem ser feitas através da Delegacia do Idoso, através das CENTAS, CRAS, CREAS. Nós podemos receber, agora existe o chamado Disque 100, que você disca 100 e já cai numa central em Brasília, e de Brasília já vem para o Ministério Público ou para o órgão que deve atuar. Quer dizer que tem uma capilaridade enorme. Exatamente, o Brasil Delegacia inteiro. da Mulher também, doutora? Delegacia da Mulher quando envolve, claro, Idosas. a mulher, idosas, né? E também nos chegam, a CODIM nos chega, que é uma coordenadoria de mulheres e minorias da Secretaria de Segurança Pública do Estado, enfim. Mas então assim, outras instituições poderão falar sobre suas estatísticas. E nós temos assim, só para você ter ideia, em 2014 nós tivemos em uma faixa de umas 300 denúncias. E já esse ano, nós estamos ainda, estamos chegando no meio do ano, 84 denúncias nós já recebemos de maus tratos, de violência, de abandono de pessoas idosas. Muito grande o número, né? Assim, então é um número muito grande, né, doutora? E qual dessas denúncias a que é maior? É a respeito de quê? Qual o fato exato? É abandono? Ou é violência mesmo física dentro? Qual dela é maior, o número, a estatística? Bom, a maior, com certeza, é o abandono. É o descaso, é a negligência. São pessoas, é aquilo que eu falei no primeiro bloco. Nós temos idosos que começam a precisar de uma terceira pessoa, de um cuidado de alguém. Um cuidador, né? Cuidador. Que nem sempre se torna cuidador, né? Exatamente. Então, nós precisamos de um cuidador, seja ele familiar, ou um amigo, ou alguém que o Estado, aí entra a questão da política pública, deveria proporcionar para aquelas pessoas que não têm esse cuidador, garantir esse cuidado, um direito fundamental, né, ligado à dignidade humana. Então, o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, não tem esse cuidador. Então, este abandono é a grande causa hoje, vamos assim, do ranking de violências. E a violência física, na verdade, é uma das últimas, porque ela não é o foco principal. Depois do abandono, vem a violência financeira. Quer dizer, o idoso tem uma renda, o idoso... E inclusive... O velho consignado, né? Faz um consignado para um filho, para um parente, alguma coisa Ou assim. às vezes ele não faz. Aí ele entra nem o crime. sabe, né, ele nem doutora? sabe que está sendo usado o cartão, a senha. Pegam a senha. Se utiliza isso é um crime, né? De apropriação indébita, que está lá previsto no Estatuto do Idoso. Doutora, a senhora tem um quantitativo disso?
Mais ou menos. Não, veja bem, de uma proporção, vamos dizer assim, 90% é abandono. 90%. É muito alto. Certo? E o resto é assim, aí vem a violência financeira, violência psicológica, que é aquela violência invisível. Você, na verdade, por ter assim uma relação de muitas vezes de afeto, porque veja bem, aonde que a violência ocorre mais? Ela é intrafamiliar, é dentro da família, não é o vizinho que comete uma violência contra a pessoa idosa, não é um estranho. É a pessoa que, na verdade, deveria estar ligado por laços afetivos. Então, há uma subnotificação. Também a gente tem que levar isso em conta. Porque daqueles que não chegam até nos órgãos oficiais. Não chegam aos órgãos oficiais, por quê? Imagina assim, para eu conseguir denunciar um filho, como é difícil. É sempre assim, eu vou dar uma chance, não, amanhã ele vai melhorar, ele vai ser diferente. Então, envolve filhos que dependem, muitas vezes, como é que é esse perfil também, né? Geralmente são os homens, as pessoas agredidas, a maioria são mulheres, né, que são as idosas. E quem é que agride? O agressor geralmente é um filho, é um neto. A maioria homens, mas isso não quer dizer que as mulheres também não façam, cometam agressões, não pratiquem. E assim, há uma relação de dependência, ou ele está desempregado, ele tem problemas com o uso de drogas, de álcool. São filhos que às vezes, infelizmente, tiveram doenças mentais e que viveram ao longo do tempo com esses idosos. Então, assim, são uma série de coisas que podem estar acontecendo e influenciam, dependem financeiramente daquele idoso, e aí começa o atrito. Um atrito de vivências, eu acho que eu deveria agir assim, o idoso já pensa diferente, e aí começa uma certa questão e um jogo de poder. Né? Acho que até um conflito de gerações, né? Os jovens querendo liberdade demais, o idoso sabendo centrado. E que as coisas de antigamente funcionavam diferente. Talvez seja isso também. Doutora, né? Tem algum perfil, assim, eu acho que as subnotificações se vêm mais, tem de uma classe econômica mais elevada, e essas denúncias que chegam à promotoria são de pessoas mais pobres ou não tem isso? Olha, na verdade não tem. Nós temos denúncias de pessoas riquíssimas e pessoas paupérrimas, que não tem absolutamente nada, não tem nenhum BPC então, não ainda. Não tem cor, não tem renda? Não tem cor, não tem renda, não tem local. Depende muito da relação familiar que se estabeleceu ao longo dos anos, de questão de respeito, de você entender que o idoso, ele também não é questão de merecer, é uma questão de direito, ele é autônomo, ele tem que dizer a sua vontade, ele tem que ser respeitado. Né? Às vezes a casa é do idoso e os filhos se arvoram em dizer como é que o idoso tem que viver. Não pode namorar, né? Não pode isso, não pode aquilo, não bota essa roupa. Então, essas questões, o idoso começa a ficar assim, dentro da sua própria casa, acanhado. Ele não pode dizer a sua vontade. Então, vocês imaginem que aí começa a violência. E essa subnotificação, além desse aspecto de que é muito difícil para uma pessoa idosa chegar e dizer, olha, a violência está acontecendo na minha casa, é difícil eu denunciar um filho. Então, quem é que geralmente às vezes fala? O vizinho, né? Alguém que não está muito próximo ali, um sobrinho que mora fora, que de vez em quando vem visitar. Que enxerga ali aquela violência. Né, uma irmã daquele idoso que viu essa situação e que denuncia. Então, assim, na verdade, é muito difícil para esse idoso. E uma outra coisa é que a gente tem já uma obrigatoriedade legal da notificação de violência por parte dos órgãos públicos, como, por exemplo, hospitais, postos de saúde. Então, essas pessoas que trabalham na rede de saúde deveriam notificar questões de violência que chegam. Por exemplo, chega um idoso que está com o fêmur fraturado. Doutora, eu vou pedir só um momento, que a gente já terminou, eu já passei até um pouquinho o tempo desse segundo bloco, mas a senhora continua esse pensamento, exatamente, aquele que tem o dever de garantir a saúde e a segurança, não garante. Nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a violência contra a pessoa idosa. Temos a presença da promotora do idoso, Yádia Maio, e da representante do Conselho Fiscal do Sinteste-RN,
Tásia Maia. Doutora Iada, o pensamento, a senhora termina o pensamento da questão até do serviço público, né, em dar esse auxílio à questão do idoso. Na verdade, é um direito, né, e um dever, é um direito do idoso e um dever legal, vamos dizer assim, do poder público em fazer a notificação compulsória, né, em casos de violência. Então, o que eu estava falando, por exemplo, no hospital, chega um caso de um idoso que teve uma fratura de fêmur e se descobre que essa fratura foi em decorrência de maus tratos dessa família. Então, esse funcionário, precisa nos comunicar, entendeu? Fazer uma comunicação formal para dizer que está ocorrendo isso com essa família. Então, nós vamos aí atuar. Então, por exemplo, falar um pouquinho da atuação. Então, isso causa um pouco de subnotificação, porque quem deveria notificar não faz. Não faz. Quando adentra uma denúncia na promotoria, como é que a gente age, né? Então, primeiro nos chega a denúncia pelos vários canais que são possíveis, como essa notificação, a questão do Disque 100. As pessoas podem procurar a promotoria pessoalmente, que nós temos atendimento de segunda a sexta, durante praticamente o horário comercial. E o que acontece? Nós vamos primeiro fazer uma triagem, nós vamos através de uma pesquisa, de uma pauta social, de visitas sociais, que nós temos uma equipe que vai até a casa desse idoso, vai verificar exatamente em loco. Tem a violência, né? Exatamente, nós vamos verificar e vamos ver quais são os procedimentos que nós devemos adotar. Doutora, e a partir do momento que a denúncia é feita, né? O que acontece com esse idoso para essa proteção, já que é uma pessoa da família que está dentro daquela casa, né? E o que acontece com ele para se proteger, já que eles moram na mesma casa? E o que acontece com o agressor? Muito bem. Nós temos, a partir do Estatuto do Idoso, a possibilidade de, vamos assim, proporcionar algumas medidas de proteção. Então, são várias medidas, desde o afastamento da pessoa, o agressor do lar, da internação compulsória, muitas vezes de pessoas que precisam de um tratamento. Nós precisamos abrigar um idoso, por exemplo, que mora só, que não tem mais condições de morar só. Então, nós vamos pedir o abrigamento para que o município aqui abrigue este idoso numa instituição de longa permanência ou abrigo. Então, nós temos várias séries. Depende muito do perfil e da situação. Eu tenho que ver se esse idoso ele é lúcido, se ele não tem discernimento, o que é melhor para ele. É ele sair ou o agressor deixar a casa? Às vezes sair do seu familiar torna até uma pena maior do que tirar o agressor, não é isso? Exatamente. Então, nós temos diversas formas de atuação, mas com certeza a gente vai buscar aquilo que seja melhor para aquela pessoa idosa e tentar fazer cessar a violência que ele está sofrendo e, por outro lado, nós temos atribuições criminais. Então, nós temos diversos crimes no Estatuto do Idoso que estão previstos e nós podemos fazer denúncias também, oferecer denúncias criminais em relação a este agressor, seja por maus tratos, apropriação indébita do valor que o idoso tenha, dos seus bens, ou porque ele fez com que o idoso, sem discernimento, passasse uma procuração e ele aí acabou, vamos assim, se apropriando desses bens da pessoa idosa. Então, são uma série de coisas que nós tomamos. Então, medidas no âmbito judicial ou extrajudicial, na seara civil ou criminal ou ambas. Doutora, e quem pode fazer essa denúncia? E aonde? Em que local a gente pode... Pode ser anônima a denúncia? Pode ser. É muito fácil, liga para o Disque 100, né? Disque 100. Pega o telefone, disca 100 e vai cair na central em Brasília, vai se dar os dados de localização, de preferência o nome da pessoa, a idade, se tem o endereço correto, porque isso facilita. Já teve casos de denúncias que a gente não deixa de fazer, a gente não deixa de ir atrás. Mas quanto mais dados a gente tiver, melhor, porque a gente localiza logo esse idoso e a gente pode prestar um serviço mais rápido. Eficaz. Doutora, chegou em algum momento em que a promotoria vai lá, verifica e fica de mãos atadas porque o poder público não tem como acolher essa pessoa idosa? Exatamente, Alexandre, é o que está acontecendo hoje. Nós estamos com uma defasagem, pelo menos aqui no município de Natal, de vagas em abrigos.
não é a melhor solução, né? A melhor solução seria a criação de serviços em que mantivesse este idoso no seu seio familiar, no seu entorno comunitário, e não retirá-lo da sua casa, da sua ligação afetiva com a sua propriedade, com a sua cama, com o seu armário, com a sua família. Então, o ideal seria esse, mas há casos e casos, e há casos que se faz necessário. O idoso não tem para onde ir, não tem quem cuide. Você sabe que também essa questão da família está mudando muito, pessoas idosas sem filhos. Então, é necessário. Então, hoje, nós temos demandas em que eu estou esperando uma vaga ou tenho que ingressar na justiça para que o juiz conceda uma medida liminar, uma tutela antecipada, no sentido de conseguir uma vaga, seja ou na esfera privada ou conveniada, né, em termos de abrigos que têm convênios com o município, ou então pagar, que o município pague uma vaga, né, uma mensalidade, as prestações num abrigo particular. Doutora, e no caso, vamos dizer que esse idoso, ele tem a casa dele, ele tem a renda dele, né, e uma pessoa estranha é quem faça essa denúncia contra um filho ou contra um neto, né? Como se daria uma situação como essa? Por exemplo, quem vai administrar esse lugar, já que só esse filho, ela só tem esse filho? Aí nós vamos ter que conseguir alguém, de repente um vizinho. Já teve um caso lá que eu consegui uma pessoa vizinha que ficou responsável. Então, é preciso realmente pensar, sabe, Tássia, com relação a essas questões, que nós ainda não temos resposta para tudo. Mas eu queria, por último, assim, dizer que eu aposto muito num equipamento chamado Centro-Dia. O Centro-Dia é um lugar em que esse idoso com dependência, ele vai passar o dia mesmo. Então, ele vai de manhã, volta à tarde, volta para casa, diminui o estresse da pessoa que cuida, e essa pessoa que cuida também pode, inclusive, arranjar, ter um emprego, descansar e também trabalhar, porque muitas pessoas trabalham e não tem com quem deixar a pessoa idosa. Muito então, bacana. é legal, acho que é uma aposta, e eu gostaria muito que o município de Natal pudesse ser um dos pioneiros nesse Brasil de adotar essa política de cuidados intermediários. Fica o recado aí para o prefeito. Doutora Yádia Maio, que é promotora de defesa do idoso, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Ok, eu que agradeço, muito obrigada e até a próxima. Tássia Maia, que é do Sinteste, do Conselho Fiscal do Sinteste, obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite, muito obrigada, doutora, foi um prazer enorme, né? E essas informações são muito importantes para nós. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosto Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintestern.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.